Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Firewall. Gabriel novamente aqui, Cooper de novo aqui com a gente, Brunão também sempre presente. Hoje a gente vai falar sobre bastante coisa focada em LGPD, política de segurança, lei de conformidade, normativa, certificações. Vamos ensinar você também que talvez queira ir para a área. Então acompanhe esse episódio que tem bastante coisa para fazer. Lembrando que vamos falar de um jeito mais descontraído, né? Não tão massivo. Não vai ser uma aula de direito. Isso. Não vai ser uma aula de direito, então a ideia hoje é mais trocar uma ideia aqui entre nós e mostrar para vocês como que é um assunto que pode ser muito bem simples tratado. Eu acho que tem bastante coisa legal vindo por aí. Cooper, quem é que tá aqui com a gente hoje? Bom, para falar desse tema, a gente trouxe uma pessoa, o Dr. Luiz, especialista aí na questão de compliance, LGPD. O Dr. Luiz é formado pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Administração de Negócios, pós-graduado em Direito Digital, presidente da Comissão de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB São Paulo, membro da NPPD, e sócio fundador do escritório LF Oliveira, Sociedade de Advogados. Apenas. Só. Muito obrigado por estar participando aqui conosco, doutor. Eu acho que vai ser muito rico aí o tema. Nosso podcast ele é focado em segurança e é bom a gente ter essa percepção, né, das questões de compliance, de conformidade, quando a gente fala de segurança, né? Eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade. Parabenizo, inclusive, pela preocupação e pela oportunidade de falarmos sobre esse tema, né? Que é um tema novo e que tem bastante impacto, né? Na vida não só das pessoas jurídicas, mas das pessoas físicas também. Então é isso, estou aí à disposição para a gente bater um papo, tentar ser o mais... simples possível, né? Didático possível aí e tentar ajudá-los no que eu puder aí, o meu conhecimento permitir. Legal. Vamos fazer o pessoal dormir que tá assistindo. Essa eu acho que é a principal missão de hoje. Mas bora lá. Eu acho que a gente pode começar já entrando no mérito de questão, assim, um pouco mais, talvez, explicativo, para depois entrar talvez num prático, dando dicas para empresas e pessoas também, né? Que eu acho que hoje é um episódio que a gente pode falar também de pessoas, não só empresas, mas você tem o dado, você tem o seu dado, você tem os seus dados, eu tenho os meus dados, o Luiz tem os dados dele, então... Antes de mais nada, a gente gosta de começar o episódio perguntando para os convidados, né? O que existe além do firewall quando a gente fala de segurança digital? E na opinião de um advogado, o que existe além do firewall? Né? Olha, tem muita coisa, né? Primeiro, leis, né? Existem Sim, leis, exatamente. Que, inclusive, isso é uma coisa bem legal, porque a própria lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, agora está um pouco mais pacificado, mas no começo teve muita discussão, ainda tem, mas menos quantidade. Porque começa com lei e é coisa de advogado. Não, mas fala de proteção de dados, então é coisa técnica, é só o pessoal de TI que pode lidar com isso aqui. Quem que vai mexer com isso e tal, né? Então, hoje em dia o mercado já entendeu que é uma coisa, na verdade, interdisciplinar, que envolve mais de uma matéria, né? E tanto que dificilmente vai ser uma pessoa só que vai fazer aquele... projeto de adequação, né? Não vai ser o advogado que vai fazer tudo. Ele vai precisar fatalmente do apoio do pessoal da TI para fazer o serviço completo, né, de adequação, e vice-versa. Se quem iniciar o processo de adequação for a área de TI, fatalmente vai precisar do apoio do jurídico para poder fazer a parte legal, né? Então, assim, além do firewall, tem praticamente um buraco negro aí, né? É muita coisa. Tem bastante coisa. Boa. O time de TI precisa trabalhar em conjunto para implementar tecnologias que ajudam a parte jurídica a ser atendida, né? As normativas a serem atendidas, as políticas a serem atendidas e por aí vai, né? Sim, exatamente. Porque eu como advogado, por exemplo, né? Eu vou conseguir... esse contrato aqui, em termos de proteção de dados, tem uma falha aqui, tem uma falha ali. Mas se você me disser, eu tenho um software X que eu uso aqui no escritório, na empresa, enfim,
que eu faço? Eu vou precisar de uma pessoa da área técnica para analisar aquele software e dizer, olha, em termos de segurança da informação, esse software tem um gap aqui nesse sentido. Então, vocês precisam fazer uma adequação X para suprir esse gap. Ou, eu tenho aqui um sistema de salvamento de informações na nuvem, né? De backup. Ok, a parte de legislação eu consigo ajudar vocês a se adequarem, né? Se vai ter uma transferência internacional de dados, alguma coisa ou não. Mas a parte técnica, né? Se isso envolve alguma fragilidade ou não, eu vou precisar de uma pessoa da TI, né? Sim. Então é um trabalho que vai exigir uma conversa das duas áreas, né? Que via de regra nas empresas são duas áreas que não se bicam muito. Né? Então, mas agora tem que conviver, né? Porque antigamente as empresas, a riqueza das empresas estavam nos seus processos produtivos, nos serviços que elas prestavam, né? E hoje em dia a gente vive num mundo onde o ativo da empresa é o dado, né? Porque os serviços, a forma como fabrica, a forma como produz, a forma como presta serviço, muitas dessas coisas viraram commodity já, né? E o dado é o que traz o valor para a empresa. Não é à toa que estão vindo muitas e muitas regulamentações em cima do dado, né? Então, se é uma empresa do setor de financeiro, a gente vai falar de, sei lá, PCI DSS, né, para armazenar dados financeiros. Se é uma empresa de saúde, vai falar de HIPAA lá fora, né? E a gente vai falar muito de LGPD aqui hoje também, mas por quê? Por que há essa necessidade? Porque o dado é o ativo agora, né? E aí a gente tem que ter não só processos, ferramentas e tal para proteger o dado, mas como regulamentações, leis, né? E novamente, você falou isso, já vem direto a frase na cabeça. O dado não está mais dentro de casa. O dado saiu do prédio e eu acho que é um certo desafio isso, né? Para as empresas tendo que lidar com nuvem, armazenamento em X lugar, sendo que a empresa tem sede num país aleatório, filial ali e tal. É um desafio muito grande para a gente lidar em cima desses dados? Sem dúvida, né? Até complementando o que você falou, no mundo jurídico, a gente tem uma frase que é bastante batida já, né? Que o dado é o novo petróleo, né? Então, hoje em dia, a grande riqueza do mundo não é mais o petróleo, são os dados, né? Que até... e a gente fala também que aquela história de não existe almoço grátis, né? Então assim, eu uso o Facebook, eu não pago para usar o Facebook. Eu baixei o jogo X, mas é de graça. Eu uso o software Y e não pago nada. Nada de graça. Não, você pode não estar tirando do seu bolso, né, a monetização daquele sistema, mas ele está se monetizando às suas custas, sem sombra de dúvida. Sim, se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Exatamente, exatamente. E então, voltando ao Gabriel, sim, é um grande desafio, né? Porque, principalmente com essa história de nuvem, né? Que, eu joguei meu dado na nuvem, tá bom. E onde está armazenado, né? Não faço a menor ideia. Não é problema meu. Mas houve Dilma, onde está essa nuvem? Cadê essa nuvem? Não tenho a menor ideia, né? Mas tá na Romênia, tá aqui no Brasil mesmo, tá nos Estados Unidos. Vou ter que investigar para saber, né? Então, é um problema muito, muito sensível, né? Ainda mais que a LGPD traz como uma das situações de tratamento de dados a transferência internacional, né? Que precisa de um tratamento específico para isso, né? Se houver a transferência internacional de dados pessoais, tem que ter um alerta, por assim dizer, né? Específico e destacado para o titular dos dados. Os seus dados eu estou coletando aqui para essa finalidade X, mas quando eu for armazenar os seus dados, o meu banco de dados está na Romênia. Porque dependendo de onde está armazenado, tem que obedecer as leis locais daquela região. Exatamente. Né? E aí a LGPD exige que para você transferir para o exterior, né, tenha então um tratamento de dados ao menos semelhante ao da LGPD, né, para que você garanta
proteção, né, a legitimidade daquele tratamento de dados do titular. Eu ia fazer até uma pergunta, se isso faz com que as empresas tentem dar um jeitinho para fugir desses tratamentos porque tá hospedado em outro país, né? Então, a gente sempre fala isso, a LGPD não é uma lei que veio para proibir o tratamento de dados, né? Ela permite o tratamento de dados livremente, desde que você adeque às exigências da lei, né? Então a lei traz lá uma série de requisitos, né? Para você tratar os dados tem que estar obrigatoriamente de acordo com uma das minhas hipóteses de tratamento aqui, né? É por decorrência de um contrato, é em decorrência de um legítimo interesse, é em decorrência de uma obrigação legal, né? Por que você está pedindo meu CPF porque eu estou entrando para trabalhar nessa empresa? Bom, porque pelo seu CPF eu preciso fazer retenção de imposto de renda seu, eu preciso pagar seu INSS, eu preciso declarar para o governo uma série de coisas, então, por uma obrigação legal, eu tenho que pegar esses seus dados. Uhum. Mas na minha ficha de inscrição na empresa perguntava a minha religião. Opa, peraí. Aí complica. Mas por que você quer saber minha religião? Não tem nada a ver com... sexual, já vi casos também. Exato. Não tem nada a ver com o porquê de eu estar fornecendo os dados, né? Então, não, a LGPD nesse tipo de situação não vai permitir. Uma dúvida, a LGPD foi criada para que fim? Assim, como pessoa física, meus dados, para que fim eu uso a LGPD ou ela foi criada... O objetivo primordial da LGPD é a preservação da privacidade e intimidade da pessoa natural, né? Que a LGPD fala, que popularmente a gente fala pessoa física, né? Então, o objetivo primordial é esse, a preservação da privacidade e da intimidade das pessoas, né? E um segundo objetivo, que não é menos importante, é... frear um pouco, normatizar, né, o que os tratadores de dados, vamos dizer assim, fazem com os dados que são coletados, né? Porque antes de começar essa, entre aspas, história de proteção de dados, principalmente com a União Europeia, né, e tudo mais, ninguém sabia o que acontecia com seus dados, né? Você preenchia lá uma ficha num site XPTO e o site fazia o que bem entendesse com aqueles seus dados. Inclusive vender os dados. Exatamente, sem você saber nada. Declarei lá meu imposto de renda e o cara lá na Praça da Sé tá vendendo minha declaração, né? Como que isso acontece? Então... foi mais com esses dois objetivos, né? Legal. Tanto que, salvo engano, pouco depois, eu agora estou com um pouco de dúvida da cronologia só, mas salvo engano, um pouco depois da entrada em vigor da LGPD, a proteção dos dados pessoais se tornou um direito fundamental previsto na Constituição Federal, né? Uhum. Então agora é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Legal. Cara, interessante. Você me fez... Vou fazer um questionamento agora. Eu já vi muitas empresas chegarem até a mim assim, oferecer... você tem o seu produto e você quer comercializar o seu produto para outras empresas, outros clientes. E aí essas empresas vão vender mailings para você. Isso é uma forma de tratamento de dados também. Sim, claro. E é algo visto como um mau tratamento, porque eu estou vendendo dados de outras empresas, porque fere, né? Então, aí é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. A LGPD fala sobre dados de pessoas físicas. Ah, tá. Se eu estiver vendendo dados de pessoa jurídica, não é LGPD, tá? Tá. Isso eventualmente pode trazer algum tipo de dano moral, não sei, dependendo do uso que for feito desses dados e o tipo de dado que for vendido, né? Mas não vai ser a LGPD que vai tratar isso. Vai ser, sei lá, Código Civil, alguma outra legislação, eventualmente até um Código Penal, se for uma situação que configure algum crime, alguma coisa nesse sentido. Mas a LGPD, a preocupação dela são os dados de pessoas físicas, tá? Certo. A LGPD tá em vigor? Já tá, né? Sim. Faz quanto tempo? Ela é que, na verdade, ela entrou em vigor várias vezes, né? Deve ter tido atualizações, né? Porque foi bem ali no momento da pandemia, né? Que ela ia começar a vigorar. E aí ela começou a vigorar, mas aí
postergaram o início da vigência das sanções dela. E então, assim, de fato, desde 2018 que ela está vigorando 100%. Entendi. E já que a gente está falando de LGPD, acho que já deu para entrar um pouco no assunto. Vamos falar sobre o caso que aconteceu? Foi essa semana que aconteceu? Não sei se foi essa semana, mas tivemos a primeira multa, né? Envolvendo tratamento de dados, né? Você pode falar um pouquinho para gente? Claro, inclusive é uma coisa bem interessante isso, porque é uma forma até da gente tentar desmistificar um pouco o que todo mundo sempre fala de... LGPD é uma lei que só vai pegar grandes empresas, só os grandes empresários têm que se preocupar com isso. A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável pela regulamentação e pela fiscalização em termos de LGPD, né? A ANPD só vai fiscalizar empresas grandes e tudo mais, né? E o primeiro caso de multa foi numa empresa pequena, né? Justamente. Já para deixar todo mundo surpreso. Exatamente. Já. Talvez até como um recado da própria ANPD por saber dessa mística, né, que se criou de que só grandes empresas, grandes grupos que seriam apenados, né, investigados. Talvez seja até um recado da própria ANPD no sentido de, pessoal, vamos ficar esperto que eu não vou olhar só grandes empresas, né? Então foi uma empresa pequena de marketing digital, né? Salvo engano da região de Ubatuba ali, que vou evitar citar o nome da empresa, né? Mas assim, o que essa empresa faz ou fazia? Salvo engano, a empresa encerrou as atividades. Tinha uma lista, né, de pessoas físicas e números de celulares, contatos de WhatsApp, e ofereceu para um determinado político para vender essa lista, para fazer disparo de e-mailings, né, para poder, na época de campanha eleitoral. E o mais interessante é que o candidato não comprou a lista. E mesmo assim a ANPD penalizou a empresa. Olha, que interessante. Pela oferta dos dados. Pela oferta, porque independente da transação ter se efetivado ou não, foram constatadas diversas infrações à LGPD, né? Exemplo, eles não tinham um encarregado nomeado, eles não apresentaram qual seria a base legal do tratamento de dados que eles faziam, né? Na defesa deles, eles disseram, não, mas a gente pega os dados todos que são públicos, via Facebook e outras plataformas, né? Isso não importa, né? O fato do dado ser público, ele não deixa de ser um dado pessoal e, consequentemente, ele permanece sendo tutelado pela LGPD, pelo Marco Civil da Internet, pelo Código de Defesa do Consumidor e assim por diante, né? Então, o fato de uma informação estar disponível publicamente não te permite fazer tudo o que você quiser com aquela informação. Tá aí uma frase interessante também, vai virar corte, provavelmente. Eu acho, não saberia disso. Para mim, o que tá lá sendo divulgado de forma pública, você pode usar, seja para divulgar alguma informação sobre ou coisa do gênero, mas a gente tem que se preocupar, então, até mesmo em usar coisas que estão públicas. Está pública, mas não é domínio público. Exatamente. Ela está publicada ali, então você pode ter acesso, qualquer pessoa pode ter acesso, mas você não pode fazer um uso indiscriminado daquilo, né? Como, por exemplo, não sei, você está fazendo um trabalho, você pesquisou na internet, conseguiu lá um estudo interessante para o caso que você está escrevendo. Você pode usar aquela informação? Pode, desde que você cite a fonte e tudo mais, né? Porque aquela informação está pública, né? Todo mundo pode ter acesso, mas você não pode fazer o uso indiscriminado dela. Sim. É a mesma coisa com os dados pessoais, né? E outra coisa que até a NPD coloca no voto dela, no embasamento, o número celular, né? Ali não ficou muito bem explicado pelo autuado como obtinha esses dados, né? Porque eu não me lembro de ter visto perfis assim de Facebook com número de celular disponível, então Aí é complicado, foi né? uma desculpa meio Esfarrapada, né? sem muita sustentação, né? Mas enfim, então é isso, assim,
Não são só grandes empresas que vão ser fiscalizadas, né? Acho que essa é a maior surpresa, né, que a gente vê. O primeiro caso ser de uma empresa pequena. Isso me veio uma dúvida grande. Eu tenho uma empresa pequena, sei lá, tenho 2 funcionários, porém eu coleto dados dos meus clientes. Eu preciso ter uma norma do LGPD na minha empresa? Então, primeiro, os dados que você coleta são de pessoa jurídica ou pessoa física? Pessoa física. Via de regra, sim, né? Uhum. Aí tem eu não lembro, acho que é uma portaria da NPD. Agora eu não me lembro se é uma portaria ou se é uma lei. Mas, enfim, tem uma normativa sobre o pequeno tratador de dados, né? Uhum. Que aí tem algumas exceções, que não precisa ter toda essa burocracia, né? Eventualmente não precisa ter todo esse controle para poder, eventualmente, comprovar para a NPD que o tratamento de dados que faz é legítimo, né? Mas, sim, precisa ter um mínimo de adequação, né? Legal. Eu, como escritório de advocacia, por exemplo, né? Eu trato dados de pessoas físicas. Todos os meus clientes ali precisam preencher uma procuração, um contrato de honorários, enfim, né? Eu tenho que estar minimamente adequado. Mas é complicado para as empresas pequenas. Eu penso, por exemplo, numa barbearia. O cara tem lá a lista, todos os clientes, nome, telefone, etc. Não dá para pedir um DPO para ele. Não, Então, exatamente. mas exatamente. Me corrija se eu estiver errado, mas num caso desse, por exemplo, em que é um comércio ou coisa do gênero, que até pode lidar, pode ser um comércio pequeno-grande, que lida com bastante gente, por exemplo, que tem uma certa informação de quem frequenta o comércio ou coisa do gênero. Mas nesse caso, o fato dessa pessoa, por exemplo, contratar um CRM que vai hospedar esses dados, que vai fazer com que ele tenha lembrete de tarefa, marcar a agenda, essas coisas. O fato de ele estar hospedando esses dados dentro de um CRM, que é uma plataforma já de uma outra empresa, que pode ser até uma empresa grande, já não torna a retenção do dado responsabilidade dessa empresa que fornece o sistema, o fornecedor? Então, aí a gente vai precisar entender a figura do controlador e do operador. Ah, porque tem as duas figuras, obviamente. Exatamente. Sim. São 3 figuras que a LGPD prevê no tratamento de dados, né? Que é o controlador, o operador e o encarregado, tá? Quem trata dados são as 2 primeiras, o controlador e o operador. Certo. O controlador é a pessoa que de fato controla, que tem o poder de decisão sobre os dados. Sim. No caso vai ser o barbeiro. Sim. Vamos manter nesse exemplo aí para ficar mais fácil. O operador vai ser a pessoa que recebe os dados por ordem do controlador e faz com aqueles dados o que o controlador manda, né? Que vai ser o sistema de agendamento. Lá, Exatamente. Então, assim, eu inseri ali os dados, o sistema manteve a inserção, eu atualizei os dados ou fiz qualquer coisa, excluí e tal, ele só obedece, entre aspas, as ordens do controlador, né? Então, lógico, se você contrata um CRM de uma empresa grande e tudo mais, fatalmente, de forma indireta, você está meio que, por via transversa, se mantendo, entre aspas, adequado à LGPD, né? Mas não 100%, porque o fato de você estar com uma empresa que muito provavelmente já está aderente à LGPD, não significa dizer que você está cumprindo a LGPD, como, por exemplo, eu sou o barbeiro, né? Eu coloquei seus dados, nome, número de telefone, endereço, eventualmente, para mandar uma correspondência de feliz aniversário, etc. Mas eu não comentei com você que eu estou pegando aqueles seus dados e transferindo para um operador, que, inclusive, eventualmente não está hospedado no Brasil. Eventualmente Na maioria dos casos, né? Então, embora aquele operador esteja adequado à LGPD, o que, lógico, para mim, como controlador, já é uma coisa muito boa, né? Mas isso não vai me eximir de cumprir a LGPD. Obviamente, eu não vou precisar contratar um DPO, porque eu sou um pequeno salão de barbearia, etc. Tanto que a LGPD ela não diz que você precisa contratar um DPO, né? Você precisa ter, eventualmente, uma pessoa responsável por fazer essa ponte entre a NPD e o titular de dados, que é o encarregado, né? Ou o DPO na Europa.
E essa figura não precisa necessariamente ser uma pessoa contratada, como, por exemplo, num pequeno comércio, né? Pode ser o próprio dono, eventualmente, né? Se houver uma investigação da NPD, ele pode ser o canal de contato com a NPD. Não existe uma exigência nesse sentido, né? Interessante. Dá a entender que parece que precisa. Né? Né? Nas empresas maiores, que vão, de fato, ter um encarregado formalmente nomeado e tudo mais, né, de fato, precisa ser uma pessoa para esse cargo, para essa função, né? E aí todo mundo fala, eu vou nomear o cara aqui da minha TI, ou o presidente do setor jurídico, enfim. Não é proibido, né? Não é o ideal. Exatamente, mas as boas práticas que o mercado vem adotando atualmente dizem que não é o indicado. Por quê? O encarregado tem que ser uma pessoa com liberdade de ação, né? Então, assim, se a empresa está adotando uma postura que, para fins de LGPD, não é adequada, ele tem que ter liberdade de chegar na empresa e falar, isso aqui não está certo. Ao passo que, se for um funcionário da empresa, existe, não estou dizendo que toda empresa vai fazer isso, mas existe uma grande possibilidade de uma determinada infração LGPD vir uma pressão de cima para baixo naquele encarregado, dizendo, não, faça vistas grossas para isso aqui, porque para o parceiro X que eu estou fechando negócio, vai vir uma bolada muito alta. Entendeu? E ao passo que se for uma pessoa de fora, normalmente esse tipo de pressão não vai acontecer. Então, é basicamente isso. Agora, comparado com a irmã da LGPD, a GDPR lá da Europa, né? GDPR, lá eles começaram antes, né? E a gente tem visto muitas empresas europeias sendo multadas, e, enfim. Multas pesadas, inclusive. Multas pesadas, né? Inclusive. É o caminho aqui também? É a tendência que vai acontecer aqui futuro, também? né? Eu não digo nem que a GDPR seja a irmã mais velha. Na verdade, eu considero até a mãe, né, da LGPD. Que a inspiração da LGPD é a legislação europeia, né? Tanto que é muito parecida com a legislação europeia. Tem, obviamente, diferenças, né, e adaptações para a nossa realidade. Então, assim, eu entendo que é a maior probabilidade, né, de que a gente siga o mesmo caminho de lá. E que a gente, como você mesmo disse, começamos depois, né? A lei veio depois. A NPD teve ali um período de instrumentalização própria, né? Ela tinha que se estabelecer, que se formatar e se formar, né? Então ela tinha que produzir documentos como a normativa de dosimetria das penas, diversos outros documentos para poder gerenciar o processo administrativo de investigação e eventual imposição de sanções, que foi concluído no começo desse ano, né? Esse trabalho todo, na verdade não foi nem concluído, mas assim, já foi bem avançado, né? Lógico, ainda tem coisas a serem feitas. E tanto que agora houve a primeira penalidade, e a tendência agora é que as penalidades comecem a, de fato, surgir. Mais frequentes. Então. Não digo que sempre... maiores, inclusive, né? Então, tanto maiores como menores, né? Porque a LGPD prevê uma graduação, né? Então vai desde a advertência, né? Sim. O famoso puxão de orelha que a gente fala brincando, né? Até penas gravíssimas, como multas de 50 milhões limitadas a 50 milhões de reais por infração. Né? Louco. Apenas. É pesada mesmo, hein? Isso aí falha a empresa. Então, dependendo da empresa, isso nem é o pior, né? Porque tem penalidades como, por exemplo, de suspensão de atividade da empresa. Ela pode chegar num nível de penalidade em que a empresa não consegue mais operar. Ela não pode mais operar, na porque verdade. Uma das penalidades, por exemplo, é você ficar com aquela base de dados onde tem a infração suspensa de utilização, né? Uhum. E às vezes Isso, eventualmente, é o core business da empresa. Você inviabiliza a empresa, né? Lógico, Cara, isso vai ser em situações extremamente... E qual que é o maior peso dessa dosimetria da penalidade? É em relação ao número de identidades que é vazado? Não, na verdade, são vários fatores que a própria LGPD traz, né?
Inclusive, voltando ao ponto do encarregado ser uma pessoa externa, né? Uma das bases para uma atenuação da pena é o fato de você, por exemplo, ter seguido as melhores práticas de mercado em termos de adequação ao LGPD, né? Ele fez aqui o Fiz que o tudo que eu mercado podia costuma fazer, exato. mas assim eventualmente teve um Ele problema. usou as melhores tecnologias É levado em disponíveis na consideração. época, tudo mais. Só que assim, o Pentágono foi invadido, então não sou eu que vou deixar de ser invadido. Então, a LGPD, ela é bastante consciente nesse sentido, né? Olha, no momento do vazamento de dados, do incidente, né, que a gente fala, do incidente de tratamento de dados, quais foram as medidas que você adotava? Ele usava as melhores tecnologias disponíveis naquele momento. Ele tinha um projeto sólido de adequação ao LGPD, inclusive estava implementado. Ele tinha um encarregado, ele tinha as melhores práticas de mercado implementadas, a empresa era toda treinada, tinha toda uma conscientização da empresa com relação à questão de LGPD, tratamento de dados e tudo mais. Vamos atenuar a penalidade. Não foi por uma omissão da empresa que esse incidente ocorreu. Não, diferente do caso aqui que a gente estava citando, do caso concreto que ocorreu. Não tinha encarregado, não tinha projeto de implementação de LGPD, não tinha base legal, não tinha relatório de impacto, não E tinha a empresa nada. coletava talvez de forma errada até Provavelmente. Sim. os dados. Né? Então, dentro do porte da empresa, que inclusive tinha um acervo bem grande de dados, acho que eram alguns milhões de cadastros que eles tinham. Era Apenas só bastante. também, né? Então, era bastante coisa, né? E a pena foi R$15 mil, né? Então, assim, para uma pequena empresa é um valor alto. Mas se você for levar em consideração a quantidade de dados que estava Sendo tratado, sujeita né? ao incidente de tratamento, é uma pena branda, né? Então, não necessariamente o volume de dados afetado vai ser uma coisa determinante exclusivamente para finalidade de definição da pena ser aplicada. E quem que abre um processo contra Eu a ia empresa? fazer essa pergunta agora. Alguém denuncia, e eles vão atrás? Como que ele acha essa empresa e fala, olha, isso aqui... A ANPD tem um canal de denúncias, né? De denúncias anônimas. No caso aqui dessa empresa foi o próprio Ministério Público. O tal do candidato levou ao conhecimento do Ministério Público essa situação. O Ministério Público, tomando ciência disso, instaurou um procedimento investigatório e notificou a ANPD, que por sua vez instaurou o incidente investigatório próprio e conduziu todo o processo e culminou na autuação, né? Mas você, eventualmente, por exemplo, eu verifiquei que a empresa X vazou meu dado por N razão, né? Sei lá, estão me ligando, me ameaçando de negativar meu nome numa empresa X que eu nunca fiz compra, né? Você pode ir lá na NPD, no canal de denúncias, e falar, meu dado foi vazado, assim, assado, não sei o quê. E eles vão ver se cabe ou não a instaurar um inquérito por causa daquela sua denúncia, né? Sim. Ainda mantendo nesse assunto de implicação, sanções e tudo mais, a gente sabe que a empresa ela pode receber sanções, pode receber multas, só que eu acho que um ponto muito crítico é a empresa ser mal vista, né? Você vai compartilhar o seu dado com uma empresa que conseguiu se manter operante por ter tido um vazamento de dados? Até muito obrigado por lembrar esse ponto que eu ia falar e acabei esquecendo. Muito obrigado por trazer ele. A pauta serve para ajudar a gente assim. De fato, inclusive, quando eu estava falando das penas graves, né? Eu falei dos 50 milhões, todo mundo fala, nossa, né? Número, e eu comentei, e não necessariamente, embora seja um valor estratosférico pra gente. Empresa que pode pagar tranquilamente. Exatamente. Se for um Facebook da vida, uma Microsoft, cara, tá bom, tá aqui, né? Acabou. Mas não necessariamente isso vai ser uma pena mais grave, né? Eventualmente, a mancha na reputação daquela empresa, né? Na confiabilidade daquela Acho que empresa, dói mais, né?
é muito mais grave do que o buraco no bolso dela, né? Isso, eventualmente, pode... embora a empresa, os 50 milhões, não seja suficiente para quebrar a empresa, por assim dizer, eventualmente, essa mancha na reputação dela pode ser Você vai gastar suficiente. mais 50 milhões para tentar consertar Sim. o dano moral. Que é o que aconteceu com essa empresa aqui. Era uma empresa que ninguém conhecia, via de regra, né? Mas como foi a primeira autuação, no mundo jurídico, pelo menos nessa parte de LGPD, foi um burburinho muito grande. Todo mundo conhece agora. todo mundo Exatamente, foi exatamente. atrás. A empresa ficou extremamente conhecida. Sim. Mal conhecida, né? Mas ficou. Então, É o marketing, só que o marketing Negativo, né? Negativo. Então, Negativo. acho que fica até um questionamento. Você guardaria seu dado a uma empresa que já teve um vazamento de dados? Fica um questionamento bem interessante pra gente. A respeito de essas implicações em si, eu acho que essa é a parte mais crítica, né? O ser mal visto no mercado. Mas tem alguma outra implicação que pode acontecer com empresas? Você comentou de não operar, né? Às vezes, até a operação suspensa. E as multas em si, né? Sim. Tem alguma outra que a gente pode falar sobre? tem as Acho mais que não. brandas, tem advertência. Pode chegar até num nível mais simples de uma advertência, Sim, por sim, exemplo. sim. Se a NPD verificar que é uma situação que, né, de fato houve um incidente, mas não tem culpa alguma da empresa, não houve um dano, a NPD vai, toma cuidado, não faz mais isso. A gente verificou que tem uma falha aqui, você tem, sei lá, 30, 60 dias para consertar essa falha e apresentar para a gente documentalmente que houve a correção dessa falha. Ok. Né? Tem uma graduação bastante grande. Pode chegar num nível de uma advertência, Sim, então só dá uma sim. dica, assim, né? Exato, exato. Faz isso daqui, não faz mais isso, Sim, né? sim. Que bom, que bom. Eu tenho uma dúvida de leigo. Eu acho que alguém possa ter, eu estou pensando nisso, então eu quero perguntar. Tem as leis de conformidade, tem a LGPD, tem a GDPR, várias leis que a gente pode citar aí espalhadas no mundo, não só no Brasil, e tem as normativas. Para uma pessoa leiga como eu, qual é talvez a principal diferença quando a gente fala de leis e normativas em si? Eu já vi pessoas falando que a LGPD é uma normativa. Quando você diz normativa, desculpa até te interromper. Quando você diz normativa, você diz, por exemplo, uma ISO. Talvez, sim, pode ser. Tá. Vamos seguir no exemplo da ISO. ISO 27001, por exemplo. Sim. Então, a lei, ela diz o que você deve ou não fazer, né? Olha, você pode tratar os dados pessoais desde que seja dessa forma, dessa forma, dessa forma. A ISO, ela vai te trazer como cumprir a lei. Então, é como você compra o carro, né? Você compra o carro, ele vem ali. O manual de instrução vai te ensinar como usar o carro. O acelerador serve para isso, o breque serve para isso, e assim por diante, né? Essa padronização, talvez também. Então, exatamente. Ele vai te trazer as boas práticas de mercado para você. É um documento que, via de regra, se baseia em boas práticas. Controles, né? Exato. A ISO, por exemplo, a ISO 27000 tem uma série de controles lá, que são boas práticas, políticas de segurança que a empresa tem que seguir Para você estar adequado para estar adequado. a Exatamente. essas exigências Isso. legais. Legal, legal. Então, já que a gente entrou nesse assunto, eu acho que vale a pena nos estendermos e comentar já. Falamos até agora sobre leis, sobre implicações, multas, casos, um caso real, né, que aconteceu aqui. Só que existe o processo de políticas de segurança. Agora eu acho que entra no mérito mais corporativo, né, para as empresas. A empresa, ela precisa definir políticas de segurança para definir operações, precisa definir tratamentos de dados, inclusive através de políticas. A gente já falou de política de identidade num outro episódio também. Como que a empresa consegue começar nesse caso? Você sabe se ela pega uma área específica, cria uma política para uma área, depois vai para outra, depois vai para outra, contrata alguém, Ou pega como uma você fala normativa, isso, ou tipo pega uma normativa, a ISO né? e segue a normativa. O que é melhor? Você pode dar uma dica para essa criação? Então, via de regra, primeira coisa, vai depender do porte da empresa, né? Se for uma empresa pequena, em tese dá para fazer a empresa de uma vez, né? Não adianta uma empresa de 5 pessoas querer implementar uma ISO, por exemplo. Exato. É uma por pessoa. Exato. A empresa tem 5 pessoas, eu vou pegar o RH separado, nem tem as áreas, né? Então, Sim. agora não, é uma empresa estruturada, tem setores divididos, tem responsáveis por cada área, etc, etc.
Então, via de regra, a gente faz de forma fatiada, né? De forma setorizada a empresa. Primeiro, a gente precisa entender como a empresa funciona, né? Qual é o produto da empresa, o serviço, o que ela faz e tudo mais. Entendemos, legal. Vamos agora estudar cada área, como ela funciona, que tipo de dado ela coleta, para que ela coleta, como ela coleta, quem tem acesso àqueles dados, como tem acesso àqueles dados, por que tem acesso àqueles dados, né? Então, é uma pergunta que vira e mexe alguém faz, né? Qual é o setor mais sensível da empresa? Normalmente o RH, né? Que é o setor que tem mais dados pessoais sendo tratados a todo momento, né? Admissão, demissão, férias, salário, etc, né? Talvez seja um bom começo, né? Então, assim, a gente precisa... normalmente a gente tenta começar pelo pior cenário, que normalmente é o RH, né? Então, estudar, entender como o RH funciona. E aí, literalmente, sentar com o responsável pela área de RH e fazer, olha, que dados vocês coletam? Esse. Tá. Esse dado, por que vocês coletam? Por esse motivo. Tá. Esse aqui. Porque todo mundo coleta. Não, isso não é justificativa. Tá. Por exemplo, né? Eu sou um escritório de advocacia, eu vou fazer uma procuração para a pessoa assinar para mim. Coloco lá o nome, antes da LGPD, coloco lá o nome completo da pessoa, estado civil, profissão, nacionalidade, RG, CPF, endereço completo, a pessoa está qualificada, né? Por que eu vou pôr o RG e o CPF? Se eu puser só o CPF, já... Parece ser uma coisa tão padrão, né? Pensando assim... Então, antigamente era assim, né? Todo mundo... Por que você pega o RG e o CPF? Porque todo mundo pega. Não. Se você puser só o CPF, a pessoa já está identificada, né? Uhum. O nome completo e o CPF, acabou. Ou seja, mas... não tem uma receita, né? Cada empresa Exatamente. é uma empresa, cada caso é um caso. Exatamente, né? por isso a gente fala, tem aqui uma empresa aqui que em um mês sua empresa está adequada. Olha, o que eu vejo Caraca, de toma gente cuidado. vendendo ferramenta, bala de prata para LGPD, assim... Faça com a gente que você ganha um selo de certificação LGPD. Não existe Tem, selo de... Isso que eu ia falar, tem selo? Não existe selo de certificação ok, LGPD. ok. Tá? A própria NPD, recentemente, faz acho que um mês e meio, publicou uma nota dizendo, olha, não tem selo de certificação LGPD. A gente não fornece selo de certificação LGPD. Então, mas como você comentou, tem muita gente vendendo bala de prata por aí. Então... mas o seu projeto tá caro. O cara ali faz em um mês e por 1% do que você tá me cobrando. Tá Boa bom. sorte. O barato sai caro às vezes, viu? A LGPD tem as penas previstas, mas o negócio é seu e o risco é seu. Entendi. Muito provavelmente pode acontecer também o caso de fazer, dar todo o trabalho, fazer um primeiro investimento e depois ter que refazer todo o trabalho. Que normalmente sai muito mais caro porque você vai ter que desfazer tudo que foi feito errado e refazer corretamente e muitas vezes a empresa, inclusive, já foi autuada. Então você até tem que, além de fazer o trabalho de adequação, correr atrás de tentar reverter o problema. Não dá pra fazer uma semana. Pra depois. Sim, exatamente. E essa política que vai definir a padronização que vai ser feita daquela área, por exemplo, do RH, certo? Sim. Mas quem tem acesso a essa informação aqui? Todo mundo do RH, porque se um tirar férias, todo mundo tem acesso. Não, mas não pode todo mundo ter acesso. Essa informação aqui é uma informação sensível, por exemplo, né? Se o Gabriel foi demitido da empresa e ele faz parte do RH, ele botou um pendrive ali, chupou tudo, levou embora. E aí? Vou vender esses dados. De repente tem informações sensíveis não só dos titulares de dados, mas da própria empresa. Sim. E aí, ele levou embora os segredos industriais da empresa, além dos dados pessoais. Então não existe um documento base, então, para seguir.
Lógico, tem um esqueleto Tem, que aham. acaba sendo o padrão, né? Mas você nunca vai pegar um esqueleto 100% e falar, ó, isso aqui serve para tudo. Aham. Não. Tem que adaptar para cada... Não, não. Aham. Você vai ter que adaptar E o muitas esqueleto coisas. é mais para você levantar o Gestão. trabalho, Exato. né? Tem uma Não- rota, Exato. né? É, Você tem um não caminho é pra o que você- fazer Aham. É um dentro modelo, da empresa, né? é um modelo E de como a trabalho. própria palavra diz, é um modelo. É para você usar aquilo como um start e adequar às necessidades efetivas de cada cliente. Sim. Né? Por isso não existe uma bala de prata, né? Sim. Como é que você vai fazer uma bala de prata? Então, deixa eu ver se eu entendi, se eu tô na mesma linha de raciocínio que vocês. O ato de eu criar uma política de segurança e definir um processo é o que me faz, depois de, obviamente, abordar a empresa inteira, né? É o que me faz ficar em compliance com certas normativas, certo? Esse é o objetivo, Grosso modo falando, né? sim. De grosso modo, claro. Mas além de levantar, você tem que aplicar algumas coisas. Não, né? não é só também definir o processo sim. e, ó, o processo tá aqui, mas eu faço Ó, diferente. exato. Que justamente dentro desse projeto de adequação LGPD, não vou dizer que é a parte mais importante, mas uma das mais importantes é a conscientização da empresa, principalmente a alta administração, né, da empresa. Olha, a gente está fazendo um projeto de adequação, né? E esse projeto é importante por isso. Você, alta diretoria, tá na mesma pegada que eu? Tô. Então, beleza, vamos seguir em frente. Você, alta diretoria, tá de acordo com esse projeto? Não, acho que isso aí não serve para nada, não sei o quê. Cara, não adianta eu fazer o melhor documento que seja, porque a alta diretoria não vai implementar na empresa. Existe uma questão cultural, né? Exatamente. Mas é por isso que eu gosto muito das leis, porque a lei, ela força as empresas a aumentarem a maturidade delas em relação a essas questões de segurança, né? Sim. Porque se for deixar só para a cultura, não vai demorar muito para. E 2023, ainda tem muita resistência da gestão? Muita, né? Sim. Principalmente porque envolve custo, né? Tudo é custo, né? Exatamente. Você mexeu no bolso da empresa, a outra gestão vai, não, isso aí, vamos esperar começar a bucha estourar e tal. Aí a gente corre atrás quando bater na porta. Nossa, é muito ruim essas Infelizmente, o Brasil, de forma geral, tem essa política do consertar depois que aconteceu, né? Não prevenir. Infelizmente, são poucos os empresários que têm essa mentalidade do preventivo. Inclusive no jurídico, até fora da LGPD, né? São poucos os que vão contratar um escritório, por exemplo, para fazer um preventivo trabalhista, né? O cara vai procurar o escritório de advocacia depois que ele já tem ação trabalhista rolando, né? Ele não vai te procurar... quer dizer, não é que não vai. Tem alguns que fazem, mas via de regra. Eu queria ver aqui o meu contrato para deixar certinho, para mitigar os meus riscos e tudo mais, né? Não, depois que a bomba já tá estourando, me ajuda lá com a defesa e tudo mais. Eu conheci uma empresa, eu perguntei para eles o que você está fazendo aí, lá atrás, faz acho que 1 ou 2 anos. O que você está fazendo em relação à LGPD? Ele falou, eu estou fazendo um fundo, estou guardando dinheiro para se um dia vier a multa, eu pago a multa, entendeu? Mas você não está fazendo nada para melhorar os processos? Não, estou só guardando dinheiro. Puxa. Cria uma caixinha aqui, tá aqui a caixinha. Mas seria uma dica aí. Essa eu não tinha ouvido ainda. Também não. É a cultura, é cultural o problema, entendeu? Quando estourar, acho que pra alguém grande, eu acho que o mercado vai dar uma reviravolta bem grande também. Os maiores estão, né, se mexendo para se adequar. Até porque, por exemplo, né, como você comentou, a GDPR veio primeiro, né? E um dos requisitos da lei europeia para a empresa de lá, por exemplo, poder negociar com a empresa daqui, é a empresa daqui estar adequada, ter um tratamento de dados correto, de acordo com a lei e tudo mais. Sim. Então, uma empresa europeia que quer atuar aqui, fatalmente vai procurar parceiros aqui que estejam adequados. Então, aí a gente volta naquela questão. Mas a demanda para adequação de LGPD vem da onde? Normalmente vem de uma necessidade do mercado mesmo, né? Se eu não me adequar, os meus parceiros vão romper contrato comigo. Os clientes vão começam a exigir, exatamente. né, esse tipo de coisa. Eu vou começar a tomar penalidades e tudo mais, né? Na maior parte das vezes, infelizmente, não vem de uma
coisa interna da empresa, né? Do tipo, tem uma lei, a gente precisa se adequar e tudo não, mais. o gatilho é sempre externo, né? Sempre externo. E um dado importante que tem que ser dito também é que eu acho que as empresas, elas têm que se preocupar com o dado tratado de fornecedores, né? Já que a gente está falando de negócios entre empresas. Como é que eu vou conseguir ser um fornecedor se eu não tenho uma adequação certa, ou se eu não tenho um processo certo, ou se eu não sou uma empresa certa, ou se eu tive algum problema já em alguma época? Então, eu acho que dados de fornecedores é uma preocupação também, né? Com certeza. É o que a gente sempre fala, por exemplo, né? Eu sou uma empresa e na portaria da minha empresa tem uma empresa de segurança, né? Aquela empresa de segurança, ela está coletando dados de todo mundo que entra e sai. Eu sou o controlador, porque ela está ali coletando os dados por minha fornecedor ordem. de você, é um fornecedor seu, né? Sim, exatamente. E só que eu contratei uma empresa ali de segurança que já teve vazamentos de dados, né? Não vou manter o cara, né? Vou rescindir o contrato. O cara não está adequado à LGPD. Já pedi para ele me apresentar o programa de adequação dele, né? Já pedi para ele para fazer uma auditoria de proteção de dados dentro da empresa, para me comprovar isso tudo. Não tem. Eu não vou manter, vou rescindir, porque se estourar uma bucha ali, se vier uma fiscalização, a pena que a NPD vai impor é em mim, que sou o controlador. Por ter contratado a empresa. Lógico, o operador pode ser responsabilizado Então, também, mas via de regra, a responsabilidade é do controlador. Né? Olha a dor de cabeça. Você, como fornecedor, tem a dor de cabeça de o tratamento dos dados que você utiliza no seu dia a dia. E você, como empresa que contratou o fornecedor, tem também a dor de cabeça dos dados que o seu fornecedor está tratando. Sim. E você pode responder em cima disso. O que acontece? Hoje a maioria dos contratos com fornecedores já tem lá uma cláusula. Você cumpre com as leis de geral de proteção de dados e tal. Mas são poucas as empresas que falam, deixa eu ver teu programa aí, deixa eu olhar de perto isso daí, né? É uma cláusula para inglês ver, né? Tá lá, não, o cara falou que estava adequado. Tá, ele falou, mas e aí, você foi verificar se de fato ele estava adequado? Não, eu confiei na palavra dele. Bom, então você foi omisso, né? Uma boa pergunta aí é, depois que eu criei meu documento da LGPD na minha empresa, eu coloco alguém para ficar monitorando isso para ver se está sendo executado pelos meus funcionários? Né? Tipo um auditor. Pelos meus funcionários, pelos meus fornecedores. Tem uma pessoa específica ou a própria pessoa dá... Exato, via de regra o encarregado, né, o DPO é a pessoa responsável por ver se o projeto de adequação, as normativas de adequação estão sendo cumpridas pela própria empresa, né? E por isso que é importante que seja uma pessoa de fora da empresa para poder colocar o dedo na ferida, né? Você RH não está cumprindo essa normativa aqui que a gente impôs de LGPD, diz isso e vocês estão fazendo diferente. Vocês não estão cumprindo, eu vou levar isso para a diretoria para serem tomadas as medidas adequadas. E esse DPO pode cobrar também dos fornecedores daquela empresa, de todos aqueles que... Pode notificar, né, por assim dizer, olha, você me fornece o serviço tal, o produto tal, verificamos que tal situação está infringindo a LGPD, você tem tanto tempo para se adequar sob pena de eventual rescisão do contrato. Sim. Então, aí o fornecedor opta por se adequar ou perder o contrato. Você, fornecedor, e você, empresa, pode perder dinheiro de negócios, então, só por não ter normativas definidas, não ter políticas, não ter estruturação em relação ao uso de dados, né? Mas o que acontece é que a maioria das empresas estão tentando, né? Sim. De alguma maneira, se adequar, menos, né? Melhorando essa maturidade, enfim. Isso está sendo muito bom, eu tenho visto. Tá. Claro, às vezes tem empresas que não ainda, que são resistentes, né? Mas, enfim, vejo muitas empresas tentando se adequar à LGPD. Nós aqui, como profissionais técnicos, tem uma rixa. tem uma rixa quando a gente fala de... Principalmente quando a LGPD foi trazida à tona aí, que pessoal da área jurídica começou a se tornar DPO, começou a falar sobre itens que envolvem diretamente os profissionais, nem só de TI, mas no nosso caso aqui de segurança. Tem que ter um equilíbrio entre as áreas. Com certeza.
Não tem que ter um trabalho em conjunto, né? Esse é um desafio muito grande que acho que ainda vai percorrer por um certo tempo, né? Sim, e é aquilo que eu falei no início. Quando a lei surgiu, teve muito essa discussão, né? É lei ou é proteção de dados? Quem vai... É profissional de segurança ou é... O jurídico? Jurídico. Os dois, na verdade, né? E tem advogados que têm um vasto conhecimento de tecnologia? Tem, né? Eu, por atuar com direito digital e LGPD, tenho uma noção básica, né? De tecnologia, né? Um pouco mais aprofundada do que o cidadão normal, por assim dizer, né? Mas obviamente que, como eu falei, se o cliente fala, olha, eu tenho um software tal, eu preciso que seja feita uma análise técnica para me dizer se tem alguma vulnerabilidade em termos de LGPD, você não vai fazer a implantação de uma solução de contra vazamento de dados. Exatamente. Você vai pôr a mão ali. Exatamente. Eu obrigatoriamente preciso de uma pessoa de TI para me ajudar, da área técnica para me ajudar. A mesma coisa, via de regra. O pessoal da área técnica é alfabetizado, sabe ler, não sei o quê, então vai pegar LGPD, ler e sabe implementar. Mais ou menos, né? Porque tem uma série de princípios legais que não vai saber aplicar, etc. Que toda a minha formação de direito de 5 anos, mais 2 anos de pós-graduação, me deram, né? Então, é uma lei que, para mim, na verdade, eu vejo como uma coisa muito legal. Como um documento que veio, na verdade, obrigar as duas áreas que antes não se bicavam, falar, olha, pessoal, vocês vão ter que conversar, vocês vão ter que se dar bem. Não, e tem uma sinergia boa. Quando funciona, tem uma sinergia boa. Eu trabalhei em uma empresa que gente que focava muito na área técnica, vira e mexe era assim, não, isso aqui não é comigo, isso aqui é com fulano. Um jogando a bola pro outro e a bola nunca ia pra frente, era sempre pros lados. Posso até estar enganado, mas antes da LGPD, acho que eu não viria falar aqui no podcast. Eu acho que a gente não falaria desse assunto, provavelmente. Dificilmente dificilmente teria um advogado sendo o entrevistado, sabe? O debatedor. Sim, é engraçado, né, como evolui. Mas que bacana, a gente conseguiu falar de política de segurança, LGPD bastante, né? Leis de conformidade até estrangeiras, eu acho que tem um mundo aí que, na verdade, a gente precisa de muito mais tempo para falar sobre melhores práticas, dicas e tudo mais. Mas eu acho que você conseguiu trazer muito bem feito sobre o caminho, pelo menos o inicial, para onde seguir, quem deve começar, quem deve se preocupar, não só a empresa, né? Então, você é responsável pelos seus dados também. E eu acho que foi bem legal essa linha de pensamento que a gente teve aqui. Só um adendo, até aproveitando isso que você comentou. Sim. Que uma coisa que a lei traz é que o tratador de dados, né, o controlador ou mesmo o operador, não é exclusivamente pessoa jurídica, né? Pode ser uma pessoa física também. Se eventualmente eu, pessoa física, coleto dados de outras pessoas com cunho econômico, eu sou um tratador de dados para fins de LGPD. Né? Não, é interessante então, isso. Claro, com certeza. Sim, Faz todo sentido. Eu achei que era só pessoa jurídica que era o tratador dos dados, por assim dizer. Poderia ser responsabilizada pelo vazamento. Pessoa física também. Então... informação muito boa. Muito bom. E, inclusive, conseguimos apresentar um caso, né? Exatamente. Coincidentemente, pouco antes do... Não ficamos só no teórico, foi na prática também. Pouco antes aconteceu essa situação. Espero que façam as empresas se preocuparem e lembrem do questionamento. Faz sentido fazer negócio com uma empresa que já teve algum vazamento de dado ou alguma coisa do gênero? Ou que não cuida da... Isso que eu ia falar, ou que ao menos não tem uma preocupação de adequação. Mesmo que não tivesse tido a infração, ou sanção ou alguma coisa, o ato de não cuidar pode ser já um alerta, né? Porque eventualmente o vazamento por si só não é algo... Eu não vou dizer que não é algo com que não se preocupar, mas não é algo que seja imputável a quem vazou, né? Como eu mesmo disse... lugares que a gente acha impenetráveis já foram invadidos, né? Enfim, então, eventualmente, uma empresa pode sofrer um ataque de ransomware, enfim, e sofrer um vazamento de dados. A pergunta é, você está fazendo tudo o que você poderia estar fazendo para se proteger? Exatamente. Você se dedicou, me dediquei. Então, beleza, vamos continuar nosso relacionamento e tudo mais. Você não teve
culpa, entre aspas. Sim, Né? sim. Agora não tô nem aí, fui invadido mesmo e não sei o quê. Então, peraí, né? Muito legal. Luiz, queria deixar uma pergunta um pouco mais final agora. Profissionais que queiram ir para essa área e ajudar empresas, ou o próprio profissional de uma empresa específica que quer melhorar de carreira e fazer com que a empresa dele esteja um pouco mais consolidada nesse segmento. Qual que é o melhor caminho? Eu, como profissional de segurança, eu preciso fazer direito para ir para poder fazer tudo isso? Ótima pergunta. Porque eu não quero, tá? Mas direito é tão legal, cara. Não, pelo amor de Deus, o TI já tirou o cabelo que eu tinha, imagina o direito. Aí eu fico sem barba também. Mas você consegue dar alguma dica sobre, talvez, estudos, alguns casos para os profissionais que queiram ou começar, ou talvez fazer uma migração de área e ir para esse cenário? Claro, bom, primeiro de tudo, a base da base é ler a lei, né? É importante, estudar a lei, a LGPD, estudar os conceitos que tem ali, né? Estudar as normativas como ISOs e assim por diante, né? Existem vários cursos excelentes, né, para se fazer. Para se tornar um encarregado, não há um pré-requisito de ter um diploma de uma formação específica de encarregado ou de PO, né? Não é exigido essa formação. A função de encarregado já é uma profissão reconhecida no Ministério do Trabalho, né? Eu esqueci como chama lá, onde tem a relação de todas as profissões que são regulamentadas no Brasil, né? Uhum. A profissão já foi regulamentada, mas existem cursos excelentes que te ensinam a ser um encarregado, por exemplo, né? A Exim tem curso, né? Tem muitos livros, né? De LGPD comentada, manual do DPO e assim por diante, que você pode estudar. Dá para, entre aspas, se tornar um DPO autodidata. Ah, que legal. Que legal. Queria deixar esse espaço agora para divulgar escritório, dar alguma dica extra, ou comentar sobre algo que a gente não comentou também. Cara, fica à vontade. Ou agradecer só. Deixa seus contatos também. Apesar de que vão estar na descrição também. Então, meus contatos vão estar na descrição, então acho que é até mais fácil do que eu falar e o pessoal ter que correr para anotar, né? Estou à disposição, quem quiser entrar em contato comigo para tirar dúvidas ou mesmo para eventualmente estudar algum caso, alguma situação da empresa que esteja precisando de um apoio, né? Estamos à disposição. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade. Com certeza. Foi incrível. Espero que o tema não tenha se esgotado e que eu possa voltar aqui para falar mais coisas. Não, a gente só deu uma pincelada. Ainda tem muita coisa para falar. Sim. Tanto de normativa, de leis. Ainda vai ouvir muito essa história de LGPD. Ainda mais com esse caso. Isso que eu ia falar. Quem sabe na próxima eu trago um outro caso. Até de repente de multa maior pra gente poder. E aí vão achar que é você que tá multando. Quem dera eu estar lá na NPD, poxa vida, seria uma honra imensa, mas quem sabe? É isso, eu queria só agradecer, dizer que eu estou à disposição, porque precisar, meus contatos então vão estar aí no final do vídeo, né? E fico à disposição. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, doutor Luiz. Foi um prazer nosso. Espero ter conseguido não ser maçante, né? É um assunto que pode ser maçante, né? Dependendo. Mas tudo bem. Foi interessante. Acho que deu pra gente abordar muita coisa de forma mais simples, direta. E quem tá acordado ainda, obrigado. Mas é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Além do Faro. Hoje focado mais nessa parte de direito digital, proteção de dados, normativas, leis e por aí vai, tá? Mais um episódio apoiado, patrocinado pela Vault One. De novo, entramos num ciclo que envolve gestão de identidades, então vale muito a pena conhecer a Vault e entender a importância e como fazer isso na prática em relação à tecnologia, nesse caso, tá? E curte, comenta, qualquer dúvida, a gente tá por aqui, tanto a gente quanto o Luiz consegue apoiar vocês. Muito obrigado e até a próxima.